Fala galera, professor Leandro Morgado aqui com mais um vídeo para você que está estudando matemática, raciocínio lógico para concurso público. E a ideia é a seguinte, hein? Estou fazendo uns vídeos aí com dicas de conteúdo, questões, né, para a gente ir se preparando pouco a pouco, entendeu? Devagarinho a gente vai transformar com certeza o raciocínio lógico no nosso ponto forte e vai conseguir colocar diferença na concorrência. Tá, deixa eu falar um pouquinho sobre equivalências para vocês. Equivalências em raciocínio lógico, né? Qual que é a ideia de uma equivalência? A ideia de uma equivalência é a seguinte, eu tenho uma proposição, tá? Uma proposição lógica lá, que normalmente é composta, né? Tem várias afirmações, e eu quero escrever essa proposição de uma outra maneira, de uma forma um pouquinho diferente, mas sem mudar o sentido. Tá? Essa é a ideia, equivalência. A gente tem que reescrever a proposição de uma outra maneira, de uma maneira equivalente, sem mudar a ideia, sem mudar o sentido. Tá? E a dica é a seguinte, gente, a dica desse vídeo é que praticamente todos os conectivos, tu pode só trocar a ordem, tu pode inverter a ordem. Né? Por exemplo, falar que A ou B, né? Deixa eu escrever aqui para vocês, ó, A ou B é a mesma coisa, a mesmíssima coisa que B ou A. Né? Por que isso, gente? Porque no caso do ou, eu preciso de pelo menos uma verdadeira, né? Isso é uma coisa que a gente já falou aqui no canal várias e várias vezes. O ou dá uma ideia de opção e no ou, para o ou ser verdadeiro, eu preciso de pelo menos uma verdadeira. Então, tipo, A ou B, eu vou precisar de pelo menos uma. E B ou A, a mesma coisa. Então, aqui a ideia é exatamente a mesma, tá? Não muda a ideia, não muda o sentido. Mas tem um conectivo, tem um danado do conectivo, que se tu trocar a ordem, muda totalmente o sentido. Tá? E por isso, gente, que eles perguntam mais esse conectivo em prova, entendeu? Em concurso. E esse conectivo é o nosso querido, claro, né? Vocês que já acompanham aí sabem, o nosso querido se então. Será que, a setinha significa se então, né? Será que se A, então B, é a mesma coisa que se B, então A? Deixa eu dar um exemplo rápido aí para vocês entenderem o que eu estou falando. Tá? Se eu falar, por exemplo, assim, ó, se uma pessoa nasceu em Floripa, então ela é catarinense. Ok? Se uma pessoa nasceu em Floripa, então ela é catarinense. Isso é um se então. Tem uma condição, que é nascer em Floripa, e tem uma consequência, que é ser catarinense. Será que isso é a mesma coisa que se uma pessoa é catarinense, então ela nasceu em Floripa? O que vocês acham? Claro que não, né? Aliás, a segunda não faz sentido, né? Porque se a pessoa é catarinense, ela não precisa ter nascido em Floripa, ela pode ter nascido em Blumenau, em Joinville, em Chapecó, em Itajaí, entendeu? Então muda o sentido, muda a ideia. Vocês estão me entendendo? O se então, gente, tu não pode simplesmente trocar a ordem, tu não pode inverter, porque vai mudar a ideia, vai mudar o sentido e, portanto, não é uma equivalência. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Deixa eu mostrar aqui para vocês, porque essa vai ser a questão da prova. Tá? Olha só, gente, tem uma equivalência muito famosa, que é tu conseguir escrever o se então como outro se então. Né? A gente já viu que não é só trocar, não é só trocar a ordem, porque não vai dar equivalente. Tá? Mas olha só o que eu posso fazer, gente. Deixa eu fazer um resuminho aqui para vocês. Tá? A, então, B é a mesma coisa, é equivalente, vamos escrever aqui, equivalente, não esqueçam isso, a, vamos lá, olha só, B, então A, e se eu deixar só assim, eu sou um criminoso, porque isso aqui está errado, tá? Isso aqui não está legal, mas equivalente é o seguinte, ó, tu pode trocar a ordem das duas e negar, tá? Não B, então não A. Aí fica perfeito, gente, aí fica legal. A, então B, é a mesma coisa, é equivalente a não B, então não A. Tá? Esse tem até um macete para isso, é o famoso troca-troca, nega-nega. Se tu quer, presta atenção, se tu quer transformar o se então num outro se então, tu vai trocar a ordem, troca a ordem das duas e nega as duas, tá? A, então B, é a mesma coisa que não B, então não A. Vamos até escrever aqui, ó. O que eu estou usando? Eu estou usando o famoso troca-troca, nega-nega. Isso até tem um nome chique na lógica, tá? É contrapositiva. Como é que a gente passa o se então para outro se então, troca-troca, nega-nega.
Exemplo, aquele meu exemplo, né? Se uma pessoa nasceu em Floripa, então ela é catarinense. Como é que eu posso dizer isso de uma outra maneira? Eu posso falar assim, ó, troca, troca, nega, nega, hein? Se uma pessoa não é catarinense, então ela não nasceu em Floripa. E aí faz sentido, né? Realmente, se ela não é catarinense, ela não nasceu em Floripa. Ela pode ter nascido, sei lá, no Paraná, no São Paulo, no Rio de Janeiro, mas não em Floripa. Tá bom? Então, é assim que a gente faz para transformar o C então num outro C então. E, cara, essa dica cai demais. Essa dica vale ouro aí para a galera que está estudando para concurso. Tá bom? Para a gente fechar o vídeo, gente, eu queria colocar duas questões. Colocar duas questões aqui, tá? Só para reforçar bem como é que a gente faz essa equivalência e como é que a gente acha a alternativa certa. Tá? Então, olha só, gente, vamos lá. Primeira questão, bem contextualizada, época de eleição, e em seu discurso de posse, o prefeito afirmou: se há incentivos fiscais, então as empresas não deixam essa cidade. Tá, olha só, isso é um centão, né? Dá para ver bem claro que é um centão, vamos marcar isso aqui. Se há incentivos fiscais, então as empresas não deixam essa cidade. Tá? Então, considerando a afirmação do prefeito como verdadeira, então também é verdadeiro, quer dizer, ele está pedindo para te reescrever, entendeu? Escrever isso de uma outra maneira, com outras palavras, e é isso que a gente vai fazer agora. Tá? Eu tenho um centão, eu posso escrever como outro centão, tá? Então vamos colocar aqui C, então, e aí a gente vai fazer a nossa equivalência, tá? Como é que fica, gente? Vamos lá. Não esquece, né? Troca, troca, nega, nega. Então eu vou trocar a ordem das duas e vou negar. Tá? Só que toma cuidado que aqui tem um não, né? E daí quando a gente nega, esse não vai virar um sim, é o negócio da dupla negação. Tá? Então essa equivalência vai ficar assim, ó, acompanha comigo. Se as empresas deixam essa cidade, tá? Estou negando aqui, né? Se as empresas deixam essa cidade, então não há incentivos fiscais. E aí está feito, gente, está resolvido. Vamos escrever aqui, se as empresas deixam essa cidade, deixam a cidade, né? Eu inverto a ordem e nego as duas, tá? Então, não há incentivos fiscais. E aí eu estou feliz, porque é só ter muita calma nessa hora, procurar alternativa, mas a questão está na mão. Vamos ver se as empresas deixam, está aqui, ó, se as empresas deixam essa cidade, então não há incentivos fiscais, ou seja, a alternativa certa, a letra C. Tá? O famoso troca, troca, nega, nega. Quando é que a gente usa, querido, troca, troca, nega, nega? Quando a gente quer transformar o centão num outro centão. Maravilha? Vamos lá, saideira. Mais uma questão de equivalência. Ah, essa é muito boa, hein? Essa é muito boa, cara, porque vai ter uma pegadinha aqui. Eu até assim, gente, até queria que vocês dessem um pause no vídeo, tentassem ver qual que é a alternativa que vocês acham, entendeu? Que tem uma casca de banana aqui, hein? Pronta para escorregar, tá? Mas, ó, basicamente a questão é essa, né? Questão padrão, olha só. Eu tenho aqui um centão, tá? Centão aqui, né? Bem claro aqui, centão. E eu quero transformar esse centão num outro centão, ó. Pode ver. Todas as alternativas têm centão. Centão, centão, etc. e tal, né? Ele está pedindo uma equivalência, então eu vou transformar o centão no outro centão. Aí, para fazer isso, não esquece. Troca, troca, nega, nega. Tá? Então, eu vou inverter a ordem das proposições e vou negar. Então, vai ficar como? Se Maria é egoísta, né? Estou negando um não, vai virar o sim. Então, se Maria é egoísta, e aí já dá para eliminar um monte de alternativa, né, gente, cá para nós, né? Eu vou ficar praticamente só entre duas, só entre a A e só entre a B, tá? Ah, não, a E também, né? Se Maria é egoísta, e agora está faltando a gente negar isso aqui. Negar o João é bondoso e José não é confiante. Aí, meu querido, aí que mora a pegadinha. Quando a gente nega isso aqui, a gente vai lembrar que tem um E aqui. E como é que a gente nega um E? Isso, né? Cara, isso é uma outra dica super importante, tá? A negação do E, ela vai virar um OU. Tá? Chama Leis de Morgan.
Leis de Mock é fundamental aí para o raciocínio lógico. Então, olha só, quando a gente nega essa afirmação aqui que eu sublinhei de rosa, esse E vai virar um OU. E daí tu nega aqui e nega aqui, tá? Então ficaria assim, ó. Então, João não é bondoso, ou, muito cuidado nessa hora, ou José é confiante. Tá? Então, se Maria é egoísta, então João não é bondoso, ou José é confiante, que é exatamente o que está na letra A, né? Maria é egoísta, então João não é bondoso, ou José é confiante. Perfeito. Essa é a alternativa certa da questão. Tá bom? Então, não esquece, gente, equivalência, né? Fica a dica, isso pode cair na tua prova, pode ser questão da tua aprovação, tá? Como é que a gente transforma um centão no outro centão? Troca, troca, nega, nega. Troca, troca, nega, nega, e eventualmente pode acontecer esse tipo de coisa aqui, pode aparecer um E para negar, aí o E vira OU, né? Se aparecer um OU para negar, o OU vira E, entendeu? Esse é o tipo de pegadinha que aparece bastante em concurso. Beleza, meus queridos? Não esquece, deixa o teu like, compartilha o vídeo aí com os teus amigos, tá? E estamos juntos aí para ajudar, né, devagarinho, de pouquinho em pouquinho aí na tua preparação. Beleza? Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima!